Eu sou burro, esqueci como é que grava, né? Aí me perdi um pouco nas falas. Eu sou o Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Sbolle, @Sbolle. No Instagram temos, claro, nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos contar sobre os eventos que aconteceram do dia 31 de agosto de 2024 até o dia 6 de setembro de 2024. Nessa semana, Rondônia registra maior número de queimadas em 14 anos, aponta INPE. Reunião no Planalto deve selar saída de Silvio Almeida do governo Lula. Justiça adia sentença criminal de Trump para depois das eleições. E aí, Sbolle, mais uma semana? Mais uma semana, Xuxinha, uma semana aí de viagens, de retornos, de festas, de curtição, de doenças e de assistir coisas. E pensar, assim, sobre dar tempo ao tempo. Muito bem, cara. Então, não vamos perder tempo. Fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, meu fim de semana, né, com a Gabi aqui a gente tava, né, fazendo de sempre, sair pra caminhar, assistir MasterChef e tal, o Urso também, né, que a gente tá assistindo. Provavelmente a gente termina nesse fim de semana, a nova temporada. E basicamente isso, né? No domingo, ainda, eu comecei a assistir a série de filmes, né, nova do Planeta dos Macacos, né, que tem acho que 4 filmes. Eu assisti um no domingo, né, meio picado durante a semana, e eu comecei o terceiro hoje, porque já adiantando um pouquinho nas coisas, hoje eu acordei com a febre, dor de garganta, né, bem inflamada e tal, então eu consegui ser bem produtivo durante o dia, e na parte da tarde deixa eu só terminar de fazer um negocinho aqui, eu vou ficar ali de molho no sofá. Eu coloquei o filme, assisti 1 hora e pouquinho, ainda falta talvez mais 1 hora de filme ali, porque não tava fácil hoje. E aí no restante do tempo, meu ritmo normal, conciliando com o motivo da minha reflexão, que vai ser sobre a unha do meu dedão esquerdo, né, no meu pé. Então eu vou falar sobre essa unha daqui a pouco, porque eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. Eu consegui ser muito sintético, falar sobre tudo que aconteceu de maneira bem abrangente, e é isso. Então agora eu já passo a palavra pra você pra nos abrilhantar e se sentir bem-vindo de volta aqui ao programa. Muito obrigado. Gostei da palavra sintético, não é sucinto, mas tudo bem. Talvez. Deixa eu ver. Etimologia. Eu sei o que eu queria dizer, mas talvez sintético. Na hora que eu falei, na hora que saíram as palavras da minha boca, eu pensei, será que é? Sintético acho que é coisa falsa ou feita artificialmente, alguma coisa assim. Não, mas dá aqui, ó. Relativo a ou que envolve síntese. Então tá correto também. Ah, ok, justo. Ou bem, originário parabéns. ou resultante de uma síntese. Então também tá correto. Justo. E o que você achou da repescagem? Algo a declarar? Tá. Eu torcia por aquela pessoa que entrou, mas a outra que acabou entrando, eu fiquei... Eu gostei das duas. Eu fiquei feliz. Fiquei feliz, falei isso aí. Vamos lá. Gostei. Mas o único problema é a voz, né? A voz é meio irritante, mas eu gosto, assim. É engraçado, faz parte. Mas vamos lá, então. Falando da minha semana propriamente dita, claro que aconteceram muitas coisas. Primeiramente, muito obrigado por me receber aqui de volta no mais uma semana. Não falhamos, apesar de não ter feito a gravação convencional, né? A gente acabou ainda assim... Você acabou produzindo o programa, eu acabei mandando os áudios lá e etc. E cara, vou falar então sobre os acontecimentos da semana, que foram muitos, né? Afinal de contas, desde quinta-feira passada, eu estava em viagem para Curitiba para assistir o grande Congresso Internacional de Psicologia e Filosofia. E calhou que era muito mais um congresso de filosofia com um pouco de psicanálise. Eu falei psicologia antes, acho que é psicanálise, tá? Se eu falei psicologia tá errado, é psicanálise, sorry. Mas enfim, foi um evento, cara, bem interessante, mas eu acho que o melhor de tudo ainda foi a viagem. Foi a viagem de estar com amigos, da gente tirar fotos, sair pra conhecer os lugares, porque eu já tinha ido pra Curitiba uma vez e tal, eu só tinha ido ao Jardim Botânico, né? Então, eu conhecia lá, não tem grandes coisas, né? Assim, é um jardim muito bonito, evidentemente, mas é aquilo. Então eu fui lá, levei o pessoal, e aí a gente foi explorar outros lugares, como a Torre Panorâmica, a gente foi em um outro parque, conhecemos um restaurante que eu queria muito ter ido e tal, que tem a churrasqueira no centro da mesa, então a gente utilizou para fazer a carne na hora ali, e cara, foi bem gostoso, assim, foi uma das viagens assim, mais gostosas que eu fiz, principalmente por conta da companhia.
Aí, no meio disso tudo, a gente acabou descobrindo que tinha uma professora nossa lá. A professora estava apresentando um artigo, né? Foi a professora que saiu da universidade, ela estava orientando o nosso TCC até a metade do ano. Aí ela passou em um concurso, saiu dali, então tivemos que mudar a orientadora, enfim, todo um trâmite ali. E aí ela tava lá apresentando um artigo e a gente começou a conversar e tal, falando, vamos sair e tal, pra beber, não sei o que, né? E aí saímos pra beber e é daí que vem a minha reflexão. Mas continuando a minha narração da semana, aconteceu que eu voltei no domingo. Domingo eu tava completamente podre, não conseguia fazer nada, assim, tava muito mal, porque vou dizer que deu um jet lag de ônibus, assim, porque não conseguia dormir, enfim, foi difícil, tava bem cansado, né, porque a gente ficou aproveitando o máximo de tempo possível, então a gente dormiu pouco, teve que gastar muito foco em prestar atenção nas palestras, enfim. Acabou que aí na segunda foi uma correria total, porque foi início de mês, né, então eu tinha passado o final e o início de mês ali em Curitiba, e cara, foi uma correria e fiquei trabalhando basicamente até umas 8, 9 horas da noite, né? Cheguei às 7 e fui até às 8, 9 da noite. Aí, ainda assim, na terça, na quarta, eu não consegui dar conta de tudo, principalmente porque terça eu tive o estágio, né? Então, terça-feira à tarde eu tava lá na Unipar, então já tinha falhado ali no trabalho, né? Só tinha trabalho no período da manhã, e aí o restante da semana, até hoje, sexta-feira, foi tentando dar conta do que ficou atrasado. Meio que eu cheguei quase lá, assim. Já tá quase tudo em dia, mas ainda falta bastante coisinhas até. E até porque, enfim, tive... O problema é que não são só as coisas do passado, né? Vai acumulando mais coisas, então coisas que são emergenciais, por exemplo, eu demorei pra chegar hoje pra gravar porque eu tava fazendo uma reunião com um funcionário e tal, que tinha recebido uma reclamação, e aí até conversar com ele, ouvir toda a história, e aí entre uma paciente e outra que vem e quer falar outras coisas, assim, até tipo, ainda mais agora em ano eleitoral, sabe? É muito comum receber gente que tá se candidatando a vereador e quer fazer sua propaganda e quer conversar, e enfim, acaba... por mais seja legal, interessante escutar essas pessoas, o problema é que eu tô com pouco tempo, né? Então fica corrido pra mim. Ainda assim, tudo beleza, tudo certo. E acho que pra finalizar aí essa semana, cara, eu fiz algo que acho que eu não lembro de ter feito em algum momento. Na verdade, eu tenho a impressão que já fiz, pra ser franco. Que foi, eu fiz uma enquete, joguei no grupo lá, pra que todo mundo faltasse hoje a aula unanimamente. A gente só tinha a segunda aula, né, que é a partir das 9 horas. Então, eu soltei a enquete e falei assim, e aí, gente, quem que quer faltar amanhã e tal? Vamos fazer uma votação aqui, vamos somar os pontos e falar com o professor, pra ninguém ganhar falta, não sei o que, não sei o que. E, cara, apesar de muito esforço, acabou que todo mundo votou, então a gente conseguiu juntar os 55 votos. E aí, mandei pro professor, falei, alegria, é isso, alegria e tranquilidade, não iremos à aula, por favor, pense com carinho, não nos dê falta, e é isso. Então... basicamente, não teremos aula na data de hoje. E como foi um movimento que partiu de mim, assim, eu fiquei um pouco orgulhoso do tipo, que legal, né? Fiz isso e deu certo. Nem tanto uma sensação de heroísmo, mas de ter feito uma coisa que deu certo. E é uma coisa que definitivamente não dependia só de mim, né? Então, no final, são todos de parabéns. Mas fiquei feliz que alguma coisa na minha vida tem dado certo. Enfim, eu vou retomar a minha reflexão daqui a pouco, né, falando sobre entortar o caneco ali com a minha professora, mas antes disso eu vou passar a bola para que você, cara amigo, esbole, faça a sua reflexão. Opa, então bora lá. Cara, minha reflexão, como eu mencionei aí, vem da minha unha do dedão do pé esquerdo, que... já faz uns dias, na verdade, que ela tá assim, né? Que no dia que eu tinha feito a prova didática lá da UTFPR, acho que foi no dia anterior que eu tava, né, esperando dar o tempo pra eu sair, pra daí eu ir lá ver o sorteio, né? E aí, tem uns minutinhos, pra não ficar só parado olhando pro teto, eu vou cortar minhas unhas aqui rapidão. E aí eu fui e foi rapidão, então não tive tanto cuidado, assim, né? Pra manusear o cortador de unha, até que deu um pique, né? Assim, no canto do dedão. E aí isso daí já na hora tinha doído, né? Deu uma sangrada e tal. E aí tá, né? Beleza. Nos dias seguintes, aquilo ali tava dolorido, só que não tava melhorando. Eu, né, sei lá por que ali, né? Mas eu
nessa última semana continuou inflamado, ainda está um pouquinho, mas já tá bem melhor. E aí a reflexão que tá vindo na minha cabeça é que assim, né, por mais que esteja aquela situação desconfortável, eu tenho que agora ficar colocando pomada, uns negócios ali, né, pra, né, colocando o pé na água quente pra dar uma massageada ali. Então, não depende só de querer, né, que as coisas sejam rápidas, né? Então, tem o tempo certo para aquilo ali se regenerar, se recuperar. Então, tá sendo, né, um negócio um tanto desconfortável, porque para caminhar já dá um desconforto, agora tá ficando um pouquinho melhor, né? Eu disse, a fim da quarta-feira para agora tem ficado cada vez melhor e ainda não tá 100%, mas tem melhorado. Então, acho que ficou na minha cabeça isso, né, de esperar as coisas, dar o tempo delas, que cada coisa assim não depende só de mim, né? Então, tem que dar uma segurada nas ansiedades, segurada, tipo, não depende só do meu querer, e é isso. Basicamente, agora espero que na próxima gravação já esteja 100%, e é isso, basicamente. Muito bem. Cara, é complicado, né? Se machucar ainda mais em uma região tão específica quanto essa é complicado. E talvez, eu acho que a grande, como eu posso dizer? Talvez eu acho que a grande angústia de um machucado assim é que ele constantemente dói, né? Então ele tá sempre te lembrando que ele tá ali. Uhum. Então, tal qual você, sei lá, se corta no braço ou nas costas, enfim, e você coloca o curativo meio que você não sente, né? Porque você não mexe, não muda de posição, é até ok, mas quando você tem essa dor que constantemente te lembra que ela está lá, Aí acho que a gente até pode traçar um paralelo aí com questões de luto, depressão, enfim, né? Que são coisas que estão a todo momento te lembrando que, olha só, eu tô aqui, hein? Essa dor, essa coisa que te tá gerando angústia, que tá te incomodando, sou eu e eu tô aqui. E eu só vou embora daqui a um tempo. E tu nem sabe quanto. Então, se você pensar por uma certa perspectiva, é bem assustador, né? Uhum. Então é basicamente só esperar, porque tá me lembrando e tem me lembrado cada vez menos. Espero que um dia pare de me lembrar dessa dor, mas até lá, eu gostaria que você lembrasse a gente que existe mais uma reflexão aqui no nosso programa. Muito bem, né? Eu já diria o ditado, o tempo é o melhor remédio, né? Então, faça aí o tempo andar. Minha reflexão, então, tem relação com sair pra beber, cara. Porque era algo que, claro, eu não fazia, né? Não fazia muito. Não costumo fazer, pra ser franco, né? Desde, sei lá, dos meus 20 anos, eu relativamente bebo pouco. E aí, fui até esse bar do Alemão, que é lá em Curitiba. Fui junto com uma professora, então fomos o nosso grupo. E aí, fomos com a nossa professora, que agora é ex-professora, né? E acabou, inclusive, que um amigo meu tava em Curitiba, ele viu os meus stories e falou assim, ô Vacilão, você tá em Curitiba? Eu falei, cara, tamo. E ele, eu tô aqui também. Eu falei, pô, que legal que você veio fazer. Vim fazer concurso público, tá? Fazer prova, blá, blá, blá. Falei, pô, a gente tem no bar do Alemão, cola lá. E aí não foi que ele colou, cara? E aí a gente ficou conversando, trocando ideia, blá, 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 todo mundo junto e bebendo. Ele acabou não bebendo, né? Mas eu, o amigo Lucas e a professora que estavam nos acompanhando, nem sei relatar nomes aqui, né? Porque, sei lá. Bebemos muito, inclusive vários submarinos aí. Acho que 7 submarinos cada um. Então foi bem divertido, bem legal. E, cara, o melhor de tudo foi, eu acho que é essa desmistificação, né? Essa professora em específico era uma professora que eu admirava muito, porque que tem muito conhecimento. Ela é formada e mestre em filosofia, também tem formação em psicologia, né? Mas ela se formou ao mesmo tempo em psicologia e filosofia. E aí, cara, é curioso que ela falava umas coisas assim que eram muito interessantes, que apesar de serem difíceis de entender, ela tornava um pouco mais fácil. E eu admirava muito. Talvez até ela tenha muito do porquê que eu tenho entrado na psicanálise, assim, que as aulas dela me eram muito, talvez não esclarecedoras, mas inquietantes, assim, faziam querer saber mais sobre aquilo. Então, de certa forma, o fato de eu estar lá naquele evento tem um quezinho dela também. E foi muito interessante desmistificar toda essa figura, né? E claro, aí eu construí também, porque sempre numa atuação profissional, sou professor, então porte-se tal qual uma professora, etc, etc. Mas assim, eu digo até desmistificando, não de uma forma ruim, assim, tipo, nossa, é só uma pessoa comum. Não, é uma pessoa que tem umas histórias muito legais, assim, que viveu muita coisa interessante, que foi pro exterior,
eu não sabia nada sobre a família dela. Também não sabia de onde ela era, quem que eram os pais dela, de onde ela tinha vindo, sabe? A história de vida de fato dela. Só sabia que ela era professora, que ela dava uma aula muito boa e era isso, que eu admirava muito ela. Mas foi engraçado ter um pouco de admiração, não só pela figura da professora, mas também pela figura da humana, sabe? Dessa figura de que, ela é uma humana, mas ainda assim é uma humana bem interessante. Então, acho que é isso, cara. A minha reflexão é justamente ver uma pessoa diferente do que ela já foi, ou desocupando o papel que ela assumia, né? Do tipo de professora, ela virou uma amiga, assim. Ok. Bom, eu tenho alguns comentários porque eu, né, estou no papel de professor, então estou no outro lado da coisa toda. E, sei lá, eu tenho uma postura de que eu gosto de deixar um pouco mais de fronteiras, né, nas questões. Justamente, sim, sei lá, para, né, ninguém cismar, às vezes, de algum conflito ético, esse tipo de coisa. E, sei lá, eu tenho uma questão, assim, que é meio, talvez, um tanto diferente. E também tem a questão de que ser professor, você tá numa posição de poder ali, né? Então, você tem que, assim, toda a parte pedagógica de entregar o conteúdo ali e tal, você envolve ter o controle da situação. Tudo bem que agora já não tá mais no ambiente de sala de aula, então isso daí vai dando uma modificada, porque, querendo ou não, por mais que há uma proximidade, né? Já tive, né, várias turmas ali que a gente vai se permitindo, né, umas brincadeiras, só que tem horas que você tem que dar uma cortada e falar, não, pera aí, vamos parar a brincadeira, deixa eu ser profissional aqui de passar as coisas pra vocês. Talvez agora, no pós-relacionamento profissional com vocês, daí ela consiga afrouxar essas fronteiras, né, essas delimitações, e que aí sim que legal acabar percebendo, né, a pessoa por trás da profissional. Então, acho que é isso, basicamente. É isso aí, cara. Então, vamos pra recadinhos? Bora pra sessão mais primeiro. Sessão mais. Perdão. Eu ia falar sessão mais e quando eu falei recadinhos ainda parecia que estava errado. Então, vamos pra sessão mais. Mais uma indicação ou teremos que ir de mais um feedback? Cara, eu tenho uma indicação. Opa. E é só recomendar aqui pra galera acessar o podcast Escuta Essa, né, lá do Bola Presa, né, derivado do Bola Presa, do Denis e Danilo. E tem um episódio, eu tava falando agora sobre o professor, que o Danilo, você digitar Escuta Essa, professor, provavelmente você vai cair nesse episódio em específico, que é o Danilo comentando sobre o período que ele foi professor, né, então as vivências dele, os conflitos internos, uma série de coisas que foram, né, construindo o momento desde ele entrar pela primeira vez numa sala de aula, e a experiência horrorosa que foi, até depois para ver como é que ele acabou construindo a presença dele em sala de aula, né? Então talvez esse seja um complemento legal por aqui pra gente acabar recomendando pros ouvintes. Muito bem, não escutei, mas fica aí na vasta lista de episódios de podcast que eu escutar. Bora então agora, sim, para os recadinhos? Bora pros recadinhos. Então vamos lá, se você quiser mandar um feedback pra gente, deixar a gente um pouquinho mais feliz, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você tem a opção de mandar no dele, que é @sbole. Se você não sabe pra quem mandar e quiser colocar na roleta russa dos podcasts e mandar no nosso você pode mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí. Hã? Não, pode continuar. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. São mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se gostando tanto assim do nosso programa, cogita aquela famosa piramidada. Espalhe a palavra de mais uma semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda pra alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez ainda mais. Ela goste tanto que ela para mandar uma reflexão, um feedback, um comentário, e aí uma vez que ela faz isso, essa pessoa acaba pontuando no ranking 2024, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus.